Olá, pessoal! Estamos em mais uma videoaula para falar sobre traço de concreto. Temos aqui um exercício no qual, para produzir 1 metro cúbico de concreto, serão utilizados 306,85 quilos de cimento. Será utilizado um traço na proporção de 1 para 3,02 para 1,52 para 1,52 para 0,6. Ou seja, esse traço será utilizado 2 tipos de brita com granulometrias diferentes, né? Brita 1 e brita 2. Só lembrando aqui que todos os materiais se relacionam com cimento, ou seja, cimento com cimento, areia com cimento, pedra com cimento, água com cimento. Então, temos aqui a quantidade de cimento para a produção de 1 metro cúbico de 306,85. O que é que eu faço? Eu vou querer calcular agora a quantidade de areia por metros cúbicos. Areia, o cimento, tem uma proporção de 3,02. Qual a quantidade de cimento? 306,85. Multiplicado com 3,02, eu tenho 926,687 quilos por metro cúbico. Agora eu vou calcular a brita 1. Brita 1, qual a proporção da brita 1? 1,52. O que eu faço? Eu multiplico 1,52 pela quantidade de cimento. Eu tenho 466,412. A brita 2 também é na mesma proporção e tem a mesma quantidade de quilos por metro cúbico. E temos a relação, né, água-cimento, que é multiplicando pela proporção de água, que é 0,6, que é igual a 184,11 quilos por metro cúbico, ou seja, 60% da quantidade de cimento, né, será água, que é 184 quilos, que é a mesma coisa que 184 litros de água. Temos um outro exercício no qual temos um traço de 1 para 2,15, para 1,85, para 2,80, para 0,62, sendo que 1 é relativo a cimento, 2,15 areia grossa, 1,85 a brita com diâmetro de 12,5, 2,8 brita com diâmetro de 19 e água, que é 0,62. Então, pede-se calcular a quantidade de massa, em massa dos materiais, né, agregados e água, a serem colocados numa betoneira para 2 sacos de cimento, ou seja, serão utilizados 2 sacos de cimento. Calcula a quantidade de areia, brita de 12,5, brita 19 e água. Ou seja, sabemos que um saco de cimento, né, é de 50 quilos. Se vai ser utilizado 2 sacos, 100 quilos. O que eu faço? Eu só multiplico a quantidade de cimento pela proporção de cada material. Então, 2,15, que é relativo à areia grossa, vezes 100, tem 215 quilos. 1,85, que é a proporção da brita de 12,5 vezes 100, 185. Da brita de 19, 2,8 vezes 100, 280. E de água, 0,62, ou seja, 62%, vezes 100 kg de cimento, eu tenho 62 quilos, que é a mesma coisa que 62 litros. Temos um outro exemplo aqui para calcular a quantidade de materiais que precisa, né, para produzir um concreto, para concretar 50 pilares de 30, 40 por 2,70. Então, temos aqui um pilar, né, com a dimensão de um lado de 30, outra dimensão de 40, com uma altura, né, do pilar de 2,70 ou 270 centímetros. Considerar um traço de 1 para 2,4, para 2,9, para 0,6. Então, tem uma proporção de areia de 2,4, de pedra, né, de 2,9 e água 0,62.
0,6, né? Consumo de cimento de 353 quilos por metros cúbicos. O que eu faço? Quero saber a quantidade de massa, né, desses materiais por metros cúbicos. Eu só vou multiplicar a proporção de cada material pela quantidade de cimento. Então, eu tenho 1 vezes 356, 2,4, 356, 847 quilos, relativa à areia, né, por metro cúbico. 2,9 vezes 353 quilos por metro cúbico, dá 1.024 quilos por metro cúbico, relativa à brita. E 0,6 vezes 356 quilos por metro cúbico de cimento, tenho 212 quilos por metro cúbico de água. Como a questão pergunta a quantidade de materiais para concretar 50 pilares, né, nas dimensões de 30, 40, 270 centímetros, eu tenho que calcular o volume de um pilar. Então, eu transformo, né, essas dimensões em metros, faço a multiplicação, né, de volume, para cálculo de volume, que é a área vezes a altura, eu tenho 0,324 metros cúbicos. Relativa a um pilar. São 50 pilares. O que eu faço? Eu multiplico esse volume pela quantidade de pilares. Eu tenho 16,2 metros cúbicos para concretar, né, de volume de concreto para concretar 50 pilares. Então, o volume dos 50 pilares é de 16,2 metros cúbicos. O que eu faço? Eu multiplico pela quantidade de materiais por metro cúbico. 353 quilos por metro cúbico de cimento vezes 16,2, eu tenho 5.718,6 quilos. Né? Então, eu vou ter a quantidade desse material em massa. Tá? Então, multiplica a quantidade de cada material por metro cúbico vezes o volume dos 50 pilares. Eu tenho a quantidade, né, de material que será utilizado para poder produzir o concreto para estar concretando os 50 pilares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!